Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Jéssica Leão e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre célula. Não tô falando desse tipo de célula, não. Eu tô falando sobre célula, lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde o evangelho é anunciado e onde vidas são resgatadas para Jesus. Sim, eu tô falando de célula. Mas aí você me pergunta, o que é uma célula? Bem, uma célula é um grupo de pessoas que se reúne em um determinado local, pode ser, geralmente é uma casa onde essas pessoas se reúnem semanalmente. E geralmente a célula ela está ligada a uma igreja, né? Ela é uma extensão da igreja. Então, as células são pequenos grupos de pessoas que saem para pregar o evangelho fora da, fora da igreja, mas ainda assim ligado a ela. Na igreja em que eu faço parte, as células elas têm um núcleo, né? Como aquela célula que a gente estudou lá na escola. A célula ela também tem um núcleo e ela precisa estar completa para que ela funcione bem. No lugar onde eu frequento, a célula ela precisa de um primeiro líder, que é aquela pessoa que vai ter o controle de tudo que vai acontecer, onde vai pensar no que vai ser feito durante a semana, onde vai ouvir outras pessoas também. Ela precisa de um segundo líder, que vai auxiliar o primeiro líder, que também tem praticamente as mesmas funções do primeiro líder. Ela precisa ter um terceiro líder, e ela também precisa ter um anfitrião, né? Que é aquela pessoa que cede a casa dela para que a célula seja feita nesse lugar. Então, a célula ela precisa ter um núcleo de pelo menos 4 pessoas, certo? Mas o que precisa ter numa célula? Principalmente palavra de Deus. Sim, você precisa levar o evangelho, você precisa falar de Jesus, falar do Espírito Santo e falar de Deus. Uma célula também, ela pode ter dinâmicas. O que é dinâmica? São jogos, podem ser jogos, conversas, onde as pessoas elas vão se conhecer. Porque uma célula ela não pode ser feita apenas com o núcleo, essas 4 pessoas. Essas 4 pessoas elas precisam trazer convidados, elas precisam trazer outras pessoas. Porque aí, senão, né, você vai estar pregando só para quem já é crente. Esse não é o intuito da célula. Já entendi agora! A célula é levar a palavra de Deus a pessoas que ainda não a conhecem. Na célula você também tem oração, na célula você também tem momento de reflexão, na célula tem um momento muito bacana que é de deixar aquelas pessoas que estão conhecendo a célula falarem das suas experiências também, como foi no meu caso. E eu lembro que eu achava muito bacana as primeiras vezes que eu frequentei uma célula, que era um lugar assim espetacular, gente. Não porque tivesse grandes decorações, não porque tivesse grandes acontecimentos, mas era um lugar onde eu era ouvida, sabe? Onde as minhas experiências eram ouvidas e eram valorizadas. Eu lembro que a minha líder, na época, era a Mayara, uma pessoa assim sensacional. Claro que ela não é perfeita, né? Mas eu lembro que ela dava espaço pra gente falar e eu lembro que eu falava até demais e depois com o tempo ela até brincava comigo que não podia passar a palavra pra mim, né? Porque eu falava muito, muito mesmo, mas era porque era um lugar tão bacana que tu podia botar pra fora as coisas sem ninguém tá te julgando, sem ninguém tá apontando o dedo pra você. Era um momento bem bacana. Então a célula, ela precisa ter isso. Ela precisa deixar um momento aberto para aquelas pessoas que estão visitando poderem se expressar, falar. E às vezes é até engraçado porque a gente acha que é uma coisa tão boba e não é. Muita gente não tem essa oportunidade em casa, não tem essa oportunidade de falar o que sente, as coisas
que quer, que gostaria que acontecesse, e na célula é um lugar para isso. A palavra de Deus diz lá em Marcos 16:15 a seguinte coisa: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu vejo esse versículo muito nas células, no propósito das células. Quando eu aceitei Jesus, quando eu o recebi na minha vida, eu já fazia parte de uma célula. E é importante fazer parte de uma célula, mas também continuar frequentando a igreja, continuar frequentando os cultos, porque é uma coisa que complementa a outra. Eu lembro que eu amava, eu lembro não, né, gente? Eu amo ir aos cultos. Como eu estudo à noite, agora eu frequento mais aos domingos, mas quando eu tenho a oportunidade de ir durante a semana, eu estou lá porque é um lugar bacana, é um lugar bom de se ouvir de Jesus, de se aprender mais de Jesus, de se dispor a fazer o trabalho que Jesus fez. Mas também na célula, como o meu marido sempre fala, a célula ela é um lanche da palavra de Deus. É só um pouquinho que você vai ouvir da palavra de Deus. Mas eu lembro que quando eu estava iniciando a minha caminhada com Jesus, isso há 5 anos atrás, eu amava ir para a célula porque lá eu sentia que eu aprendia tanta coisa. Era um lugar onde eu podia perguntar, era um lugar onde eu podia fazer os meus questionamentos, que eu poderia perguntar o porquê de muitas coisas que eu não entendia. E a célula, ela é para isso, é para você ir, é para você perguntar, é para você ouvir, porque a célula é um lugar mais descontraído, é um lugar para você estar entre amigos, principalmente entre Jesus, e é lá onde ele pode tirar muitas dúvidas suas, muitas coisas que você não entende. E eu lembro também que quando eu cheguei na célula, eu cheguei totalmente despedaçada emocionalmente, espiritualmente. E eu cheguei na célula com tantas dúvidas, com tantas perguntas que nem eu mesma sabia, que ali Jesus iria responder para mim. Muitas dúvidas, muitos questionamentos pessoais, muitos questionamentos íntimos, perguntas sobre coisas que na verdade nem são relacionadas à vida espiritual, mas à nossa vida secular, e que Jesus respondeu através de uma célula. Então é importante para você que faz célula, para você que recebeu nas suas mãos esse propósito, para você que recebeu esse chamado de célula nas suas mãos, não se sinta menor porque você é apenas um líder de célula, mas se sinta especial porque Jesus colocou vidas para você cuidar. E é isso que Marcos diz lá em 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala ide por todo mundo, ele não quer dizer só fazer missões na África, ou fazer missões na China, ou ter que sair do lugar onde você mora para ir pregar em outro estado, em outro país. Não, esse ide por todo mundo é você ir para outros bairros na sua cidade, é você sair da sua casa e ir atrás de um amigo que você sabe que precisa de Jesus. Isso é pregar o evangelho a toda criatura. Você pode pregar o evangelho a toda criatura dentro da sua casa. Então, a célula ela é importante. E ultimamente eu tenho visto que as pessoas elas têm rejeitado às vezes ceder a sua casa para receber uma célula, porque acha que vai dar trabalho, porque acha que a sua casa não está preparada para receber uma célula. E na verdade, quando você pode até pensar isso no princípio, mas quando você começar a ver vidas sendo transformadas através de uma célula que está na sua casa, você vai entender que nada pode pagar isso. Nada pode pagar isso. E a célula é isso. É um lugar de descontração, é um lugar onde você pode perguntar. Mas tenha certeza que por mais descontraída aquela célula, se ela for feita com amor, até o pequeno ato de arrumar os bancos, arrumar as cadeiras numa célula, abrir a porta da sua casa para receber uma célula, pode parecer um ato pequeno para você, mas na verdade não é. Se quando feito com amor, aquilo ali pode transformar a vida de muitas pessoas. E eu lembro que quando eu cheguei na célula e eu comecei a ver as coisas que Jesus fazia, as coisas que Jesus falava, as coisas que ele estava falando comigo,
eu comecei a me perguntar, poxa, como eu não descobri antes célula? Tão perto de mim, tão perto da minha casa, como que eu não soube antes? Por que que eu não fui convidada antes para uma célula? E na verdade, porque muitos de nós estamos assim hoje. Nós não queremos sair do conforto da nossa casa para ir convidar alguém para ir na célula, para convidar um amigo para ir na célula. Na minha célula é bem bacana uma dica que é bem simples. É fazer os seus convitinhos lá no computador, imprime, até mesmo na mão. E no dia da sua célula, algumas horas antes, sair no lugar onde você faz a sua célula, na rua onde você faz a célula, no bairro, e espalhando esses convitinhos. Às vezes você pode olhar assim, mas é tão pouco, quem é que vai lembrar de um simples convite para uma célula? As pessoas não querem mais saber disso. Creia que sim, porque quando o Espírito Santo ele toca a pessoa, ela é impulsionada a ouvi-lo. E talvez o seu pequeno convite, que não tem tanta importância, pode ser o início da mudança da vida de alguém. Então não subestime uma célula, não subestime um líder de célula porque ele é novo, porque ele é o menor de todos ou porque o lugar onde ela acontece não é tão bonito, porque célula tem um poder extraordinário de mudar vidas através de Jesus. Então, se você ainda não tem uma célula na sua casa, busque alguém, ceda a sua casa para alguém. Você que recebeu esse chamado para ser líder de célula, receba-o com todo o amor, porque é um trabalho super importante, é um trabalho muito interessante para Jesus. Se lembre que quando você mais precisar, procure uma célula mais perto da sua casa ou procure uma igreja que trabalhe com células e busque fazer parte de uma célula. Então é isso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de curtir o vídeo de hoje, compartilha com alguém aí que esteja querendo largar a sua célula e Jesus é com a gente.